Bom dia, irmãos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje é dia 26 de abril de 2020, um dia bastante especial, aniversário do meu pai, Robert. Pai, tudo bem? Parabéns pelos 74 anos. Que Deus te abençoe. E a gente aqui está estudando hoje na nossa escola dominical a história da teologia cristã. Seguindo este livro aqui, caso você não saiba, estamos hoje no capítulo 8 e vamos falar sobre o cristianismo se organiza, tá bom? Então, antes da gente começar aí o conteúdo, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado por este dia, que o Senhor ilumine os nossos pensamentos, nos capacite, Senhor, para entender essa história, para entender a história e conhecer o Deus por trás da história, que é soberano e nos ama, e que possamos, através da história, Senhor, conhecer mais a Ti, Senhor, e reconhecer, Senhor, a Tua mão nos nossos caminhos, confiar em Ti. Obrigado, Senhor, por cada um que está assistindo esta aula, que o Senhor preserve a nossa unidade, da nossa igreja, a unidade em Ti, Senhor. Senhor, oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. O cristianismo se organiza. O tema principal da aula de hoje, então, é a gente entender na história da teologia cristã como é que aconteceu essa transformação da religião cristã, de uma seita relativamente desunida, praticamente clandestina do Império Romano, em uma instituição altamente organizada e hierarquia visível, que no fim do século III era já algo que já fazia parte da paisagem do Império, e logo mais se tornaria a religião oficial do Império. Então, nosso objetivo da aula de hoje é entender como e por que isso aconteceu. Tá? Se a gente for pensar, como é que, numa analogia hoje, uma startup virou uma empresa altamente organizada, estruturada, listada em bolsa, como é que aconteceu esse processo? Então, são alguns fatores principais que contribuíram para essa transformação. 3, basicamente, que a gente vai cobrir hoje, tá? A formalização da estrutura organizacional hierárquica, centralizada nos bispos. A formulação de credos, que resumem os princípios do que se deve crer para ser cristão. E, número 3, identificação de um cânon de escrituras cristãs. Então, é bastante interessante a gente pensar nessa analogia, por mais que ela não seja perfeita, mas de uma startup numa grande empresa. Primeiro passo o primeiro fator que contribuiu para essa transformação é uma estrutura organizacional. Quando a gente tem uma empresa pequenininha, é tudo muito mais fácil, mais personalizado, enfim. E para a gente chegar numa empresa grande, precisa de uma estrutura organizacional mais bem definida, uma governança corporativa, departamentos, enfim, estruturas, E também acaba vindo a politicagem com tudo isso, Formulação de credos que resume os princípios do que se deve crer para ser cristão, é como se fosse o processo de admissão, recrutamento, o que você precisa para fazer parte dessa organização,
e como é que eu pertenço a essa organização, né? E número 3, um cânon de escrituras cristãs, os princípios, né, os procedimentos que regem a empresa, digamos, a missão, valores, né? Toda essa parte que dá a sustentação, né? Em inglês a gente chama dos bylaws, né? Enfim, as leis corporativas, né? Que acabam fazendo com que a estrutura tenha uma consistência, né? Ao longo do tempo. Então, é claro que eu venho desse mundo corporativo, então pensei nessa analogia, né? Mas esses são os 3 pilares aí que contribuíram para essa transformação de uma seita relativamente desunida para uma organização super estruturada e hierárquica, né? E como é que a gente chegou até esse ponto, né? Então, todos esses fatores, eles são resultado de uma situação em que a religião cristã se encontrou, né? E que situação é essa? Então, são também 3 acontecimentos, né? Que fazem com que a gente chegue nesse ponto de transformação, né? Primeiro, o desaparecimento dos apóstolos. Os apóstolos, eles tinham essa posição e autoridade, né, para direcionar e decidir sobre questões da igreja. Até mesmo os gnósticos, eles reconheciam, né, essa autoridade dos cristãos, né, dos apóstolos, desculpa, como um grupo seleto dos discípulos de Jesus, né? Mas enfim, hoje eles não estão, né? Se vocês forem procurar aí os apóstolos, eles já morreram. E isso já aconteceu lá, não acredito não, já aconteceu já no 1º e 2º século, né? Então, com o desaparecimento deles, surgiu esse problema de crise de autoridade, né? Então, quem que ia tomar essas decisões, né? Quem ia dirimir disputas, quem ia ensinar e corrigir, né? Quem ia combater as heresias. Então, por tudo isso surge essa necessidade dessa organização, né? Em segundo lugar, a perseguição também forçou a igreja a lidar com algumas questões que exigiriam uma liderança forte. Então, quem falaria em nome dos cristãos, né? De cada região? Quem ia negociar com as autoridades romanas? Quem ia decidir quando a perseguição terminasse? Que cristãos poderiam ser readmitidos caso eles tivessem caído ou negado a fé, se eles poderiam servir ou não, se eles tinham que ser excomungados ou não. Então, essa situação também resultou numa necessidade dessa reorganização e estruturação. E em terceiro e último lugar, a própria organização, né, estrutura organizacional, digamos assim, com os bispos, gerava também um outro problema, né, de se ter alguma maneira de decidir ou de lidar com bispos que caíram em erro, né? Bispos que cometeram de repente algum pecado muito grave ou que seguiam algum tipo de heresia ou promoviam algum tipo de heresia ou que se tornariam um traidor durante a perseguição. Como é que a igreja lidaria com esses problemas? Qual a sistemática interna que ela teria para lidar com esses problemas? Então, quase que um problema de governança corporativa, né? Se você for pensar, até mesmo nas empresas, quando a gente tem, sei lá, um CEO, né, um presidente de empresa, se ele é corrupto, como é que, se ele é o cara que manda em tudo, como é que você faz para
lidar com esse problema. Então, é daí que surgiram os chamados sínodos, né, que são as reuniões oficiais dos bispos, que até hoje, né, se convocam, o sínodo da Amazônia, etc., para juntar o conjunto de bispos e decidir sobre essas questões. Então, por essas e outras razões, a Igreja cristã do Império Romano, ela se organizou no sentido de se estruturar mais formalmente, né? E acho que o primeiro e mais importante passo nesse sentido foi o fortalecimento da autoridade dos bispos e das reuniões de bispos chamadas sínodos. A gente vai falar um pouco sobre isso agora, do papel dos bispos. Então, para a gente contextualizar o papel dos bispos, a gente tem que lembrar que no início da história cristã, a gente tinha as congregações, essas congregações elas eram lideradas por um presbítero ou por um grupo de presbíteros que dirigiam a igreja, decidiam sobre essas coisas e tudo mais. E aí posteriormente, mas mesmo assim no início da história da igreja, esse grupo de presbíteros, eles selecionavam um super presbítero para orientar e dirigir os outros presbíteros, né? Esse super presbítero é a figura do bispo, né? Que a gente está falando bastante. E por sua vez, esses bispos, eles conquistavam cada vez mais autoridade à medida que as igrejas cresciam. As congregações, elas cresciam e davam origem a novas igrejas, né? Então, é como uma expansão, novas filiais. Vai criando uma regional, vai criando uma sucursal e assim por diante, né? E aí o bispo vai ficando com cada vez mais poder. E como exemplo, né, no final do século III, a cidade de Roma possuía 40 congregações individuais divididas em paróquias e todas elas eram dirigidas por um único bispo, né? Então, esses bispos adquiriram pouco a pouco uma posição espiritual que somente eles tinham, né, essa capacidade de poder declarar quem pertencia verdadeiramente à igreja, né, ou quem era herege, ou quem era pecador e ficava fora do alcance do perdão. E aí eles ganharam esse poder até de excomungar pessoas da igreja, né? Então, eles adquiriram esse monopólio de poder da igreja, né? E essa evolução, a gente se refere a ela como a clericalização da vida eclesiástica, ou seja, você transformar essa vida eclesiástica, que é a vida, enfim, de servir a Deus, mais voltada para uma casta, né? Um clero, o alto, um clero. E quando esses bispos, claro, adquiriam cada vez mais poder, eles acabavam também, obviamente, criando uma estrutura, né, hierárquica para, enfim, conduzir essa vida eclesiástica, né? Então, abaixo do bispo tinham vários clérigos de vários tipos, né? Numa rede complexa, uma teia complexa de relacionamentos de autoridade e poder. Todos eles governados por um conjunto crescente de leis canônicas que eles mesmos determinavam, né? Então, muitos bispos tinham departamentos inteiros trabalhando sob suas ordens, né? Uma estrutura bem parecida com... Bom, enfim, hoje até hoje existe, mas a gente pensa no governo, é assim, mesmo assim, né? O ministro, secretário, subsecretário, assessor, tal. Então, eles tinham... Então, o bispo Cornélio de Roma, que se autoproclamou papa nos meados do século III, por exemplo, ele tinha 155 clérigos trabalhando sobre suas ordens em Roma. Alguns deles eram presbíteros e serviam como ministros e sacerdotes das congregações e como servidores do bispo na administração. E aí também tinha os diáconos, que eram clérigos ordenados, e assim por diante, né?
interessante notar que nem sempre foi assim, né? No início do século III, era muito comum que cristãos leigos, ou seja, crentes comuns que não tinham nenhuma função oficial de ministro, eles também participassem da vida eclesiástica, né? Oficiassem os batismos, dirigissem cultos e até mesmo a ceia do Senhor. Muitas congregações cristãs permitiam a participação de leigos, participação espontânea dos leigos. Então, um trecho aqui que eu vou ler do livro, eu falo assim que a liturgia tornava-se cada vez mais formal e o sistema penitencial mais específico. A administração de ambos tornou-se exclusiva dos clérigos. No início do século III, os leigos da igreja em Cartago ainda podiam esperar ter alguma participação direta no culto, profetizar ou cantar alguma coisa de composição própria. Os leigos também podiam batizar, e essa parece ter sido uma tradição também em Roma. Mas já em meados do século, a situação mudou. Cipriano não fala de leigos realizarem batismos, em nenhuma das muitas referências ao assunto. A celebração dos sacramentos era prerrogativa exclusiva dos sacerdotes. Então a gente vê aí uma mudança, né? De que antes tinha uma participação da comunidade maior na vida eclesiástica, e isso foi mudando, isso foi sendo cada vez mais um negócio de uma casta, né, diferenciada, digamos assim, né? E nesse nível mais alto desse clericalismo estava esse bispo, né, o super sacerdote, uma espécie de quase sumo sacerdote, né? Quando a gente pensa agora que a gente tem esse cara com superpoderes, né? Mas a gente também tinha várias igrejas ou comunidades ou congregações separadas. Então a gente também tinha, digamos, uma colcha de retalhos, que cada um tinha o seu cacique. E aí essa colcha de retalhos, Cipriano, né, ele argumentava que a unidade da igreja estava então na comunhão desses bispos, né, que tinham esse monopólio de poder nas igrejas. Então, eles não se subordinavam uns aos outros, mesmo que em alguns momentos pode ter havido um bispo que se achava mais do que outros, e aí ele também escrevia, né, em 1 Clemente, o bispo de Roma, ele vai lá e manda uma carta para a igreja em Corinto e tudo mais, mas eles não tinham uma subordinação uns para com os outros, né? Mas o que eles iam fazer então, né? Voltando àquela questão que a gente comentou, como é que eles iam tratar um problema se um desses bispos cometesse algum pecado muito grave, ou uma heresia, ou traísse a Cristo e sua igreja durante a perseguição? Então, por isso que a gente daí tem a necessidade da criação desses sínodos de bispos, né? E um dos primeiros desses sínodos aconteceu em meados do século II, em resposta à ameaça do montanismo, né? E o resultado desse sínodo foi a expulsão formal da grande igreja de Montano de todos os seus seguidores. A gente já falou sobre montanismo em outras aulas, né? Então, também para mencionar o papel desses sínodos, né? A primeira vez que um sínodo de bispos excomungou um bispo aconteceu em Antioquia no ano de 268, né? Eles reuniram um grupo de bispos, se reuniu para examinar os ensinos de um bispo chamado Paulo de Samosata, que segundo ele
segundo Paulo, né, esse Paulo de Samosata, ele ensinava uma versão da doutrina de Cristo que veio a ser chamada de adocionismo, porque explica a divindade de Jesus em seu relacionamento com Deus Pai a partir do seu batismo do Rio Jordão. Então, basicamente, ele dizia que Jesus ele era um homem adotado por Deus como seu filho humano especial, e a posição, Jesus não era exatamente Deus, né? Então, ele não tinha a mesma posição de Deus. Então, isso era a consequência desse tipo de ensino, é a negação, né, da Trindade e redução de Jesus Cristo a um grande profeta. Então, esse sínodo, né, essa reunião de bispos em 268 condenou o ensino de Paulo de Samosata, e depois ele dá a condição de bispo de Samosata, que era uma província de Antioquia. Obviamente que esses sínodos, assim como hoje acredito, eles não tinham poderes oficiais para valer sua decisão. Então, eles ainda não podiam falar assim, então esse cara está errado, manda ele para a fogueira, ou enfim. Mas, de certa maneira, eles tinham muita influência, né? E a maioria dos cristãos acolhia a decisão desses sínodos. Então, já no fim do século III, essa clericalização do cristianismo estava quase completa, né, com essa casta de sacerdotes, esse clero, né? Então, o que faltava para finalizar esse poder realmente era um bispo supremo, né, e um imperador cristão, o que acabou acontecendo nos séculos IV e V, né? Tá bom? Então, é isso que eu coloquei aqui. Final do século III, clericalização do cristianismo quase completa, né? O segundo ponto aí que a gente mencionou, que é o outro fator que influenciou, né, essa transformação do cristianismo em algo mais organizado, são as regras da fé, ou, como a gente falou, né, a formulação de credos que resumem os princípios do que se deve crer para ser cristão, né? Então, a estrutura organizacional já existe, né? Você tem o bispo, você tem, enfim, esses sínodos, mas como decidir, né? Porque como que eles tomam a decisão? Porque você junta um monte de caras aí que, enfim, cada um tem uma opinião diferente, aí como é que você faz? Porque não havia uma Bíblia cristã aceita por unanimidade. Então, de certa maneira, essa estrutura organizacional ela existe, mas como é que ela deveria operar? Como que ela poderia tomar suas decisões, né? E a decisão de que, por exemplo, os ensinos de Paulo, de Samosata, a respeito de que esses ensinos que esse cara, esse bispo que foi excomungado, tinha a respeito de Cristo, não foi... Como é que eles iam conferir com uma passagem da Bíblia? Não. Então a gente não estou falando que, né, nesse início eles não apelavam às escrituras, eles certamente consultavam a Bíblia hebraica, né, assim como a gente lê as cartas de Paulo, eles mencionam muito a Septuaginta e os escritos, né? Normalmente eles faziam essas interpretações de forma muito simbólica, alegórica, mas o que um bispo considerava como escritura inspirada não era necessariamente o que o outro considerava. Então, na ausência desses escritos, no que eles se baseavam?
né? Os bispos, eles apelavam a uma certa tradição apostólica, né? Então, essa tradição apostólica é basicamente, né, mesmo quando enfim, no primeiro século, vinha de uma certa tradição, né? E a tradição é meio que o que todo mundo acredita ser o certo, mas existe um problema, né, quando a gente pensa nessa questão de o que todo mundo acredita, porque a própria pergunta é uma pegadinha, né? Porque nem todo mundo vai acreditar na mesma coisa. Partindo do princípio de que os cristãos, eles vão acreditar, sim, num conjunto de coisas similares, né? Mas quem são os cristãos? Então, como é que eu vou criar uma regra para definir quem são os cristãos e quem são os cristãos que vão criar essa regra? Acaba sendo uma referência circular, né? Tipo ovo e a galinha. Então, o que veio antes? Os cristãos ou a regra que define quem são os cristãos? Porque a regra que define quem são os cristãos devem ser definidas por quem são os cristãos. Então, esse processo é um tanto circular, né? Mas de certa maneira, o fato é que isso acaba surgindo, a resposta acaba aparecendo e fazendo sentido de certa maneira, né? E essa resposta, essa tradição apostólica, né, que define isso, acaba sendo traduzida na forma de um credo que enfim, apareceu aí no final do século II, no início do século III, como esse credo dos apóstolos, né? E o credo dos apóstolos, eu vou ler aqui, fala assim: creio em Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado ao lado do Pai. Voltará para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então, muito embora a gente não tenha uma precisão, né, quanto à origem, quando a data exata de quando isso surgiu, esse credo surgiu, mas ele as raízes dele remontam ao século II, né? Mas ele foi amplamente aceito mais tarde, né? Na sua íntegra, a aceitação oficial aconteceu por volta de 813, né, sob a autoridade do imperador Carlos Magno do Sacro Império Romano. Mas fato é que, independente de quando ele surgiu ou não, de alguma forma, esse credo dos apóstolos foi amplamente aceito como um resumo autorizado da tradição apostólica do século III. E seu propósito era fornecer um critério de afiliação na Igreja Católica Ortodoxa. Tá? A linguagem dele exclui deliberadamente os gnósticos, né, e outros hereges, e a longo prazo, né, esse credo também, escrevi 2 vezes, credo dos apóstolos, esse credo, ele foi também, digamos assim, complementado com outros credos, né, que deixavam mais claros as interpretações corretas de certas passagens um pouco mais ambíguas, enfatizando a doutrina trinitária implícita no credo dos apóstolos, né? Então, esse credo de Nicéia, que eu não vou ler aqui, mas enfim, se vocês quiserem, entra no Google lá e dá uma olhada. E é importante a gente notar que mesmo os reformadores, né, líderes protestantes, Lutério, Calvino, enfim, aceitavam esses credos e consideravam hereges aqueles que não quisessem adotá-los, né? E é interessante notar que esses credos, eles são anteriores ao cânon das Escrituras.
de certa maneira, mesmo as escrituras, elas aconteceram depois, né? Elas foram escritas depois dos acontecimentos da época de Jesus. Então, a gente estava... eu estou fazendo um seminário e a gente está estudando, né, literatura joanina, e o Evangelho de João foi escrito bem depois, né, dos outros, né? E João estava lá, né, sendo presbítero, enfim, outros, né, outras igrejas estavam acontecendo antes do Evangelho ser escrito. Então, de certa maneira, o que isso quer dizer, né? Que a igreja, as comunidades, elas existiam antes da Bíblia como a gente conhece hoje existir, né? Ou pelo menos ser compilada, né? Então, que de certa maneira, para mim, assim, eu penso que existia então uma certa tradição apostólica ou um ensino, um discipulado que não era no formato de uma Bíblia compilada, como a gente conhece hoje, mas na forma de transmissão de vida, né? E, de certa maneira, do ponto de vista das igrejas católicas e ortodoxa oriental, a valorização dessa tradição estava acima da valorização das escrituras, né? A questão, de novo, meio que também, de certa maneira, houve a galinha, né? Porque, bem ou mal, a tradição, como a gente vai ver mais à frente, essa tradição apostólica, ela também acabou resultando no cânon das escrituras, né? De certa maneira, as escrituras são um produto da eclesiologia mais as tradições, né? Então, é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Porque nós protestantes, né, nós colocamos a autoridade da palavra acima das tradições, mas a gente também tem que lembrar que a palavra, como a gente tem hoje, ela também foi fruto de homens que, dirigidos por Deus, né, seguindo as tradições apostólicas e os ensinos dos apóstolos, também foram lá e fecharam esse cânon das escrituras, né? Bom, seguindo o jogo aqui, vamos falar então do terceiro fator, que é o desenvolvimento do cânon cristão, né? Então, a pergunta é como que o cânon cristão das escrituras surgiu, né? Tem várias, enfim, o próprio livro fala aqui que é uma história controvertida e discutível, etc. e tal, mas falando primeiro da parte do Antigo Testamento, né? O cânon das escrituras hebraicas. Então, por volta do ano 70, com a destruição do templo, né? O partido fariseu, partido dos fariseus, que dominava as sinagogas judaicas, procurou reformar o judaísmo de modo a preservar a religião, né? Mesmo nesse exílio, sem um templo. Então, eles tiveram um processo de definição formal das escrituras, né? Que é o Antigo Testamento. No caso do Pentateuco até os profetas, que seriam para eles 22 livros, mas que depois se subdividiram perfazendo os 39 livros que nós temos hoje, conhecidos do Antigo Testamento. Uma outra referência é a própria Septuaginta, né, que foi também usada pelos autores do Novo Testamento, mas que incluía alguns livros a mais, como Macabeus e alguns livros apócrifos, ou interbíblicos, né, como a gente também já estudou na nossa escola dominical. E, como falei, né, muitos autores do Novo Testamento citam passagens da Septuaginta, né, mas eles não citam essas passagens dos livros apócrifos e de Macabeus. Então,
de modo geral, os pais da igreja aceitavam bem o cânon hebraico, né? Que são esses 22 livros ou 39 livros, como a gente tem hoje, tá bom? E aí, no século... na época de Clemente de Roma, né, séculos 2 e 3, que eles aceitavam então a Bíblia hebraica e também aceitavam muito bem uma coletânea chamada de Apóstolos, né, que eram os livros as cartas dos apóstolos, né, os evangelhos considerados de autoria dos apóstolos, ou seja, ou dos apóstolos ou dos seus colegas mais íntimos, né? Então eles foram reunidos nessa coletânea chamada de apóstolos. Então, antes do ano 200, já havia menção a essa coletânea, os profetas e os apóstolos, mesmo que não havia uma unanimidade fechando, né? Alguns, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, lembrando só que, por exemplo, Tertuliano reconhecia, né, que o cânon de forma categórica e Orígenes reconhecia só um conjunto de escritores cristãos como duvidosos, porém úteis, né? Mas o interessante é notar como é que a gente chegou então, né? Se não havia essa unidade, como é que a gente chegou no cânon das escrituras, né? A Bíblia que a gente conhece hoje é um produto de uma reação a um herege, né? Então, na verdade, se a gente tem a Bíblia hoje como um nosso herói, né? Para surgir o herói, primeiro surgiu o vilão, né? Para combater então o arqui-inimigo que surge a Bíblia como a gente conhece hoje. E na verdade, assim, quem é esse cara? Não é o Márcio, é o Marcião, né? O Marcião, grande Márcio. Não sei se significa isso mesmo, acho que não. Mas a ideia de montar uma Bíblia cristã foi desse cara, do Marcião. Só que esse cara era um mestre cristão de grande influência em Roma, em meados do século II, mas ele tinha característica similar a Montano, né? Embora que a teologia de Marcião tivesse mais próxima de algumas formas de gnosticismo, da mesma forma que Montano, considerava que a igreja necessitava urgentemente uma reforma. E a ideia dele era mãos à obra para reformar a igreja, tentando redescobrir e promover o que considerava ser o ensino verdadeiro e original de Jesus, né? Então, para isso, para descobrir né, e isso está me lembrando umas aulas do seminário que a gente teve que falar sobre Jesus histórico, né? Mas para descobrir realmente isso, ele achava que era necessário remover todos os vestígios de judaísmo, inclusive a Bíblia hebraica e o Deus Yahweh, né? Que seria um Deus semitribal sanguinário, né? Nesse aspecto se assemelhava muito à questão, né, do gnosticismo, com a ideia de que o Deus do Antigo Testamento criou erradamente a matéria e que a matéria é a origem do mal, né? Então, para Marcião, o Deus do Antigo Testamento era mais demoníaco do que divino. Então, ele tentou definir esse cânon de escrituras como a versão editada do Evangelho de Lucas e 10 epístolas de Paulo. Então, para tirar esses elementos judaizantes, né? E isso me faz pensar um pouquinho, né? Será que muitas vezes a gente também não
faz isso, né? De certa maneira, a gente vai lá e pega as partes da Bíblia que nos fazem bem, né? Que a gente acha que são boas para a gente. Não estou falando que é o que ele fez aqui, mas no sentido de que quando a gente olha para a Bíblia hoje, ela tem que ser integral, né? Ou seja, é o mesmo Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? Mas enfim, será que, né? Então, uma resposta contra Marcião, reação contra Marcião, os pais da igreja fizeram várias defesas, né? Então Tertuliano fez uma obra contra Marcião, Irineu também falou, né, contra ele, na sua obra Contra Heresias, a defesa, né, contra Marcião. E uma das reações ao cânon que Marcião tentou criar foi criar o cânon correto, né? E a primeira tentativa semioficial aconteceu em Roma por volta de 170, né? A Igreja Cristã de Roma criou o cânon muratório, né? Para rebater Marcião e fornecer aos cristãos uma lista completa de profetas e apóstolos autorizados. Então, ela tinha a Bíblia hebraica, né? O cânon hebraico, e o Novo Testamento, como a gente conhece hoje, exceto por Hebreus, Tiago e 1ª e 2ª Pedro, e incluía alguns outros livros, como Sabedoria de Salomão, mas também excluía um outro livro que era popular e influente, O Pastor de Hermas, né? De qualquer maneira, esse cânon muratório foi um passo muito importante no desenvolvimento da vida organizacional oficial da Igreja Cristã. Foi a primeira tentativa de identificar uma lista definitiva de escritos cristãos com o mesmo nível da Bíblia hebraica, né? Embora essa lista não seja a da versão definitiva, ela certamente contribuiu muito para o pensamento cristão, e deixou claro que não excluiria a Bíblia hebraica, né? Nem estaria aberta para incluir toda e qualquer nova profecia ou escrito supostamente inspirado. E aí cabe uma pergunta, né? Tá bom, mas como é que eles definiram esse cânon? Qual foi o critério que eles utilizavam? Isso, na verdade, não é muito claro, né? Mas historiadores dizem que o que está mais perto da verdade é que eles utilizaram um critério que a gente pode chamar de princípio profético apostólico. Esse princípio diz que, na verdade, são livros e cartas, né, amplamente reconhecidas por todas as igrejas cristãs como reflexão da autoridade apostólica. Então, e também a apresentação de verdades importantes para a salvação e para o viver cristão. Então, basicamente, né, as obras que entraram para entrar no cânon, elas tinham que ser produto, então, do cristianismo primitivo, né, ou seja, ligados aos apóstolos mesmo, cristianismo primitivo, e também serem guias úteis para a gente, para se viver o cristianismo, tá? Então, os pais da igreja criaram as suas listas, próprias listas que tinham certas diferenças, Irineu, Tertuliano, Orígenes, como a gente falou, eles não tinham talvez uma unanimidade, mas iam também nessa direção, né? Bom, tendo dito isso,
aqui. Então vamos lá. Por volta do ano 200, então o Antigo Testamento e o Novo Testamento já tinham chegado muito próximos à sua forma e seus propósitos finais, né? Os principais debates ainda giravam em torno de Hebreus, 1ª e 2ª Pedro, Judas, 3ª João, Apocalipse, Tiago, Didaqueu, pastor de Hermas, e as epístolas de Barnabé. E alguns também consideravam talvez 1º Clemente, né, para entrar nessa lista. E os passos finais do processo de consolidação do cânon se deram no século IV, né? Então, Atanásio, bispo de Alexandria, em 367, ele fez uma lista, não traz nenhuma novidade, mas faz uma lista que estabelece apenas uma tradição que já era bem aceita por todos. E aí, em 393 e 397, né, aconteceram 2 sínodos convocados aí na África do Norte, em Hipona e em Cartago, respectivamente. Então, essa lista de Atanásio é declarada como aceita, né? E a partir de então, essa questão do Novo Testamento ficou bem resolvida também, porque nessa época os sínodos já recebiam o apoio imperial, né? E também, por conta disso, já podiam reprimir dissensões e impor conformidade, né? Mesmo assim, a gente vê que nosso Deus é o Deus da história, então o que permanece até hoje é esse cânon fechado no Novo Testamento. Então, temos certeza aí que Deus está, né, no controle disso tudo. Bom, finalizando, né, a nossa aula de hoje, então, a igreja acabou por se organizar aí por volta dos anos 300, né? Naquela época já tinha uma catedral cristã próxima ao Palácio Imperial, Nicomédia, e a paisagem do império já estava marcada por basílicas. Os bispos governavam com autoridade sobre as igrejas, e a liturgia cristã padronizava-se, existia um credo para avaliar a ortodoxia, e para todos os fins práticos a igreja já tinha uma Bíblia autorizada, né? Os sínodos dos bispos, eles se reuniam ocasionalmente para resolver disputas, né? E um sistema penitencial, né, de penitências estava sendo desenvolvido para determinar como deveria ser avaliado o arrependimento de cristãos desobedientes. Então, a grande igreja estava crescendo, altamente estruturada e formalizada, né? Só faltava o poder político, né? Talvez, né? Como, não sei se é bom a gente falar sobre política, mas como um imperador terrivelmente cristão, enfim, para impor, né, a ortodoxia àquelas pessoas que eram dissidentes, né, e que alegavam ser cristão, mas que não seguiam o cristianismo católico e ortodoxo, né? E isso acabou acontecendo, né, com Constantino, quando ele se converteu ao cristianismo católico em Roma entre os anos 311 e 313, tá bom? Então, enfim, encerrando a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Desculpa se em algum momento parece que eu corri um pouco, mas basicamente os 3 grandes fatores, né, que fizeram com que a igreja se transformasse de uma seita desunida, desorganizada, numa estrutura altamente organizada, formal e hierárquica, né? O papel dos bispos, então a estrutura organizacional da igreja, um conjunto de credos que resumiu bem o que significava ser cristão ou fazer parte
né, dessa comunidade, e o cânon das Escrituras, que deu a base aí para viver o cristianismo, né, mesmo que naquela época isso estando ainda muito restrito ao alto clero e não popularizado como a gente tem hoje, tá bom? Vamos orar para finalizar. Senhor Deus, obrigado porque hoje nós temos, Senhor, a Tua Palavra e sabemos que a Tua Palavra ela foi compilada, Senhor, por servos Teus, mas principalmente pela Tua mão, Senhor, para que a gente pudesse Te conhecer e ter essa verdade, Senhor, revelada a nós, para que a gente possa Te conhecer cada vez mais. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, obrigado pela Tua igreja. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém.